Você tem se sentido muito cansado? Acha que está trabalhando em excesso? Coisas pequenas estão tirando sua concentração e te deixando muito irritado? Já ouviu falar na síndrome de burnout? Não? Sim? Fica aqui comigo que é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Olá, eu sou Erilza Faria, psicóloga, e nós vamos conversar hoje sobre a síndrome de burnout. A síndrome de burnout, também conhecida como a síndrome do esgotamento profissional, está relacionada a quando as pessoas trabalham excessivamente e começam a ter estresses devido ao excesso de trabalho, excesso de funções, sobrecarga de tarefas e falta de descanso. A palavra burnout em inglês significa esgotamento. E aí, essa síndrome é basicamente relacionada ao esgotamento de atividades de trabalho. Principalmente está relacionada ao esgotamento no trabalho. Pessoas que estão, às vezes a gente fala de workaholic, pessoas que trabalham demais e podem ter essa síndrome de burnout, que é quando você está excessivamente voltada para o trabalho e as outras questões da sua vida estão ficando tumultuadas, estão sendo deixadas de lado, e aí vem o estresse, a ansiedade e outros sintomas que eu vou listar para vocês daqui a pouco. Falar sobre a síndrome de burnout hoje em dia é muito importante, porque nós vivemos uma sociedade praticamente que vive em função do trabalho. Nós temos agora a facilidade e a praticidade do trabalho online, o que de contrapartida também pode ser prejudicial, porque aí a pessoa pode nunca saber o momento de parar ou não conseguir parar, tá sempre levando para casa trabalho e aí também não se dá o tempo de descanso necessário e a poder organizar as outras coisas. É claro que a gente passa muito tempo da nossa vida trabalhando. A maior parte do tempo dos nossos dias é no trabalho. Mas a nossa vida não é só isso. Por mais importante que seja o trabalho que você desempenha, a sua vida tem outras coisas, né? É preciso cuidar de si, é preciso cuidar das suas relações com a sua família, com seu marido ou com sua esposa, se for casado, com seus filhos. É preciso cuidar das suas atividades fora do trabalho, atividades físicas, sair com amigos, lazer, isso tudo é muito importante. E geralmente a pessoa que que sofre a síndrome de burnout não consegue cuidar bem dessas outras partes, sente tudo isso sendo atropelado e coloca em prioridade total o trabalho. Isso não é feito de forma consciente, muitas vezes. Às vezes a pessoa quer mostrar desempenho, mostrar que é um bom profissional ou ganhar talvez uma promoção e aí começa a aceitar tarefas demais ou pegar tarefas demais para realizar, acumular tarefas, sentir que todas são necessárias de realizar e se cobrar de realizá-las ao mesmo tempo. Começa a ocorrer todo esse excesso mesmo de tarefas e a pessoa que está vivendo uma síndrome de burnout só se estressa mais, só se acumula mais tarefas, se sente responsável por todas as coisas e não consegue mudar o ritmo, o fluxo desse esgotamento. E aí se esgota mais ainda. Esse acúmulo de tarefas estressantes está principalmente relacionado, como eu disse, a tarefas laborais, ao ambiente de trabalho. Mas também pode acontecer a síndrome de burnout relacionada a tarefas estressantes em excesso, relacionadas ao estudo, a cuidados, Se for alguém que passa o dia cuidando de outra pessoa e isso, não tem tempo para lazer, isso também pode gerar a síndrome de burnout por ser algo estressante e excessivo. Gente, ter atividades estressantes não é o que causa a síndrome de burnout. Todos nós vivemos estresses no nosso dia a dia, Às vezes nós não temos como evitar, só aprender a lidar com essas situações, mas
O estresse que causa o burnout é o estresse excessivo, é o esgotamento devido a tarefas realizadas sempre e repetidamente e que vão trazendo esse desgaste. Não confundam também qualquer estresse, qualquer tensão no trabalho como síndrome de burnout. É preciso ter muito cuidado quando falar sobre isso, e principalmente eu vou falar agora sobre alguns sintomas da síndrome de burnout, mas eu quero destacar que não são todos os sintomas que acontecem, pode ser um ou outro, e também não é detectado de qualquer maneira. É preciso sim buscar um acompanhamento profissional de um psicólogo, de um psiquiatra, para fazer tanto a recuperação do burnout quanto para identificá-lo. A síndrome de burnout é um excesso de trabalho, excesso de tensão, excesso de pressão, excesso de cobrança, excesso de pensamento, e todos esses excessos juntos causam um esgotamento. Os sintomas da síndrome de burnout são tanto psicológicos quanto físicos, porque esse esgotamento acontece em todo o organismo, em todo o funcionamento da pessoa. Eu vou dizer então, anotei aqui, alguns sintomas para dizer para vocês que são do burnout, como eu disse até no início do vídeo. Alterações de humor, a pessoa fica muito alterada, rapidamente fica triste ou muito irritada, qualquer coisa que acontece já está modificando o humor, não consegue ter uma constância de humor. Cansaço excessivo, como eu já havia dito, e cansaço não só em relação ao trabalho, esse cansaço começa a refletir nas outras áreas da vida. Irritabilidade e impaciência. Muito estresse traz a falta de paciência, não conseguir aguardar, não conseguir manter a calma, e aí também fica muito irritado, não consegue ter esse tempo, que é tudo para agora, para ontem, e isso traz muito estresse e corrobora para a síndrome de burnout. Dificuldade de concentração. Muitas pessoas relatam, eu tô com tanta dificuldade de me concentrar, não consigo ler, não presto atenção em nada, e acha que é um outro tipo de problema de memória, de concentração, e talvez seja só uma falta de lazer, falta de um período de descanso, de uma atividade física. Isso também traz a falta de concentração. E aí talvez seja fácil de resolver, né? Só precisa ser detectado. Alteração do sono. O sono fica muito agitado, não descansa, é um sono cortado, né? Com pesadelos ou outros sonhos agitados. E aí, por causa do estresse e do esgotamento físico e mental, o sono também não é restaurador, é um sono tenso. Queda no desempenho das atividades. Geralmente a síndrome de burnout tem esse efeito, queda na produtividade, no desempenho das atividades. O que é curioso, porque na maioria das vezes a pessoa que tem a síndrome de burnout está querendo ser mais produtiva. Mas é preciso ter muito cuidado, porque produtividade não é a mesma coisa que excesso de tarefas. Produtividade tem um significado com o resultado daquilo que você apresenta. Claro que também em tempo hábil e em tempo menor, né, do que ficar demorando para fazer, mas não é só isso. Produtividade está relacionada ao seu desempenho, a você desempenhar com clareza e com firmeza, e quando a pessoa não compreende isso, ao invés de produzir muito, acaba perdendo produtividade. Outra característica, né, outro sinal da síndrome de burnout é a dificuldade nos relacionamentos. Por já estar irritado, por já estar muito estressado, a pessoa começa a ter dificuldade para se relacionar com os colegas de trabalho, com as pessoas de casa, com os filhos, e aí isso vai gerando mais tensão ainda. Começa talvez a se afastar e procurar isolamento, evitar interação, o que também não ajuda, porque é importante ter outras pessoas, conversar sobre o que se está sentindo e não ficar acumulando tensão. Então, é muito importante estar atento também a essa característica. Um sentimento de permanente insatisfação.
a insatisfação quase crônica, que nada está bom, perfeccionismo excessivo, excesso de cobrança e reclama muito de tudo, nada está de acordo com o que havia pensado, com o que havia proposto, e aí também pode ser um sintoma da síndrome de burnout. Falta de motivação e falta de interesse em atividades cotidianas. Por estar muito cansado, pode acontecer de a pessoa com síndrome de burnout não querer sair de casa, não ter ânimo para realizar coisas que antes realizava, não estar disposta a buscar um novo desafio, a realizar uma nova tarefa, ainda que seja algo que vá trazer um bom resultado, devido a todo o estresse pelo qual está passando. Outro sintoma é o aumento da ansiedade, porque aí a pessoa está sempre muito ansiosa, sempre muito na expectativa, querendo resolver tudo para pegar mais coisa para fazer. Esses são alguns sintomas da síndrome de burnout. Podem existir outros, falei assim os mais comuns que eu destaquei aqui na minha anotação, lembrando que nem sempre quando esses sintomas surgem é a síndrome de burnout. Isso é preciso ser avaliado por um profissional para saber tanto diagnosticar quanto a forma de tratamento. Porque sim, essa é a boa notícia. Falei aqui um pouco sobre o que é a síndrome de burnout, falei alguns sintomas, características da síndrome de burnout, mas agora eu quero falar para você que não é algo crônico. A síndrome de burnout tem solução. Eu não vou dizer tem cura, porque ela não é uma doença. Ela é uma síndrome que pode acontecer, mas tem como ser solucionada, tem como se aprender a lidar com as questões do dia a dia e mudar hábitos de relacionamento, hábitos pessoais para resolver, para solucionar a síndrome de burnout. E agora a gente vai falar sobre eles. Vamos pensar comigo, assim, quantas vezes a gente sente que tem que dar tudo de nós, temos que produzir muito para ser bons profissionais, para demonstrar que a gente está ligado e está desempenhando um bom papel, mas também temos que mostrar uma boa saúde física, uma boa saúde emocional, interação nas redes sociais, mostrar uma vida feliz e às vezes não estamos tão felizes quanto estamos mostrando, e aí nos cobramos sentindo que temos que mostrar algo que não faz parte da nossa realidade. Todas essas coisas somadas ao excesso no trabalho podem trazer um estresse muito grande e aí indicar uma síndrome de burnout. A ansiedade elevada esgota e impede o crescimento produtivo. Então é por isso que é preciso descanso e conexão consigo mesmo. A primeira coisa para tratar a síndrome de burnout é detectar que você está vivendo uma situação dessa e ao encontrar-se nesse estado, parar e analisar, olhar a sua vida, se olhar as suas tarefas para começar a se organizar. E como eu sempre gosto de indicar para casos de ansiedade, de estresse, busque realizar atividades de respiração, inspirando bastante e expirando para você começar a desacelerar e poder olhar para si mesmo. Tudo o que ocupa muito tempo e suga sua energia é prejudicial e é por isso que é importante ter um tempo para você mesmo. Então comece a pensar em algum momento que você possa tirar e dedicar a si mesmo. Evite levar trabalho para casa. Tente realizar no seu tempo de trabalho o que é necessário fazer. Se você já trabalha em casa, tente seguir o seu tempo, o seu horário de trabalho determinado para que em outros momentos você possa estar realizando outras atividades que não sejam de trabalho. Tente colocar então na sua agenda um tempo para você, uma hora de descanso, o tempo de ir ao salão de cabeleireiro ou fazer a unha. Coloque esse tempo na sua agenda e não subestime esse tempo. Não descarte ele para qualquer urgência de trabalho. Coloque-se em primeiro lugar. Essa é uma dica também para tratar e pensar sobre a síndrome de burnout. Porque em muitos casos a pessoa já está se deixando para lá, está priorizando o trabalho. Então pense em você,
o que você pode fazer, quais são os seus limites dentro do trabalho, o que você aguenta, o que você está disposto a fazer e o que você não gostaria de fazer, ou tem alguém que possa fazer que não você, para você não ficar tão sobrecarregada. Delegar tarefas. Por que é você que tem que realizar tudo? Porque só você consegue dar conta das tarefas da empresa ou do seu trabalho. O que você pode pedir outra pessoa para fazer? O que você pode delegar, pedir ajuda, né? Se for um processo, ainda que você tenha que ver a versão final e seja você quem conclua o trabalho, porque não outras pessoas podem fazer as etapas para você concluir. Pense em como delegar tarefas. Saiba dizer não quando necessário. Uma característica muito forte de quem acaba se enquadrando na síndrome de burnout é a dificuldade em dizer não a solicitações, a chegada de pedidos ou orientações, e aí também não consegue delegar porque acha que tudo é sua própria responsabilidade. Saiba dizer não. Diga para coisas menores até você conseguir ir desenvolvendo essa habilidade, mas reconheça os seus limites e saiba dizer ao outro, mostrar ao outro quais são os seus limites. Isso eu não posso fazer, nesse momento eu não posso te atender. Pode vir depois ou peça para outra pessoa fazer. Dizer com educação o não é o não ignorante, não vou fazer e pronto. Mas saiba dizer não. Organize as suas prioridades. De todas essas tarefas que você realiza, qual delas que você precisa entregar primeiro, qual delas que é mais importante, o que pode ser feito até o fim da semana ou em outro dia. Faça prazos para suas tarefas, se organize melhor e nessa organização também inclua as suas atividades pessoais, o seu tempo de lazer, a sua leitura, o seu tempo de descanso, as tarefas de casa que você acaba deixando para depois, priorizando o trabalho. Elas são importantes, o trabalho é importante, claro, mas as suas tarefas pessoais também são importantes. Compreenda o que é produtividade. Como eu disse agora há pouco, produtividade não é estar sempre disponível, não é fazer tudo o que te pedem, não é estar o tempo todo em atividade. O descanso faz parte da produtividade. Uma mente produtiva, ela está descansada. Uma mente cansada, um corpo cansado, não é produtivo. Só se arrasta, só segue o fluxo. Não tem criatividade que surja num corpo cansado. Então entenda a produtividade e busque o seu ponto de produtividade, que é diferente do de outras pessoas. Não precisa ficar se comparando o que alguém faz, o que você não faz ou faz e o outro faz. Pense em você e na sua forma de desempenhar o seu trabalho. Acredite em você e na sua capacidade de se organizar, de superar situações difíceis e de realizar as tarefas que você se coloca. Não pegue todas as tarefas e fique nervosa tentando fazer sem pedir ajuda, sem delegar e se acumulando de tarefas, ficando cada vez mais sobrecarregada. Relaxe. Tire no meio do seu dia de trabalho mesmo, sabe? Levante para ir fazer um lanche, para beber uma água, até mesmo ir ao banheiro, para conversar rapidamente com alguém, dar uma volta no lugar de trabalho e sentar de novo. Esses momentinhos são importantes. E também no fim de semana, tire férias para você poder ter um descanso maior. Mas tente relaxar durante alguns períodos dos seus dias, das suas semanas, para você não ficar também só focada no trabalho, só pensando nisso e se sobrecarregando. Por fim, mas não menos importante, valorize-se. Quando a pessoa está muito estressada, ela começa a não reconhecer o seu valor, começa a se perder dentro de si mesma e aí também não consegue se posicionar, não consegue dizer não consegue se delegar, pedir ajuda, porque está perdida em suas emoções, em seus sentimentos. Então se valorize, cuide-se, reconheça o seu valor, a importância que você tem dentro do seu trabalho, a importância que você tem na sua família. E aí sim, você vai começar a conseguir lidar melhor com todas as tarefas do trabalho. E sim, busque ajuda profissional. Através do atendimento psicológico, você vai conseguir apoio, escuta para dizer tudo aquilo que está te incomodando, que está te estressando. E aí vocês vão conseguir pensar em formas
específicas, porque eu dei dicas gerais, e vocês vão, no atendimento psicológico, você encontrará uma reflexão mais específica para o seu caso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que a gente conversou sobre a síndrome de burnout e consiga, através dele, repensar as suas ações. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe um like aqui embaixo. A partir de agora eu vou estar sempre trazendo novos assuntos. E também, se você conhece alguém que está passando por uma situação semelhante ao que a gente conversou aqui, encaminha, compartilha esse vídeo com essa pessoa e espere novos vídeos para a gente poder conversar. Pode comentar aqui embaixo para a gente interagir, colocar perguntas ou opiniões. E estamos juntos. Me sigam nas redes sociais, eu tenho o Instagram, Facebook, tenho o meu site, erilzafaria.com, e a gente se vê aqui pelo YouTube e nas demais redes sociais.